Era 24 de dezembro de 2023, 6 horas da tarde. Eu estava na porta do apartamento do meu filho, segurando uma caixa de presente embrulhada com papel vermelho e dourado. Podia ouvir as risadas dos convidados lá dentro, o cheiro do peru temperado vindo da cozinha e a música de Natal tocando no som. Toquei a campainha. Meu filho Mateus abriu a porta, mas não com um sorriso. Ele nem me deixou entrar. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, bloqueando a entrada com o corpo. "Mateus, é Natal, meu filho. Eu trouxe seu presente e... eu disse que você não era bem-vinda. Fique longe." Ele disse isso na minha cara, na frente de todos que estavam ali. Ouvi a namorada dele, a Bruna, rindo lá de dentro. Meu coração disparou. Minhas mãos tremiam segurando aquela caixa. Eu senti meu rosto queimar de humilhação. Mas o que ele não sabia era que naquele exato momento eu tinha um poder nas mãos que ia transformar aquela noite de Natal em um verdadeiro pesadelo. Peguei meu celular, liguei para uma pessoa e tudo desmoronou. Mas antes de continuar, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Essa é a história de como eu aprendi, da pior forma possível, que amor de mãe tem limite e que respeito não se negocia, nem mesmo com um filho. Eu sempre fui uma mãe dedicada. Daquelas que acorda às 5 da manhã para fazer o café antes de todo mundo sair para o trabalho. Daquelas que lava, passa, cozinha, cuida e ainda encontra tempo para perguntar: "Como foi seu dia, meu filho?" Criei o Mateus sozinho desde que ele tinha 8 anos. O pai dele nos abandonou e nunca mais deu as caras. Trabalhei durante 19 anos como auxiliar de limpeza em 3 condomínios diferentes. Saía de casa às 6 da manhã e voltava às 9 da noite, com as costas doendo e os joelhos inchados de subir e descer escada. Morei num quartinho de fundos de 10 metros quadrados durante 13 anos para economizar aluguel. Dormi em colchão no chão para comprar uma cama boa para o Mateus. Comi pão com margarina no almoço durante meses para que ele pudesse comer carne todo dia. Ignorei uma hérnia de disco que me causava dor insuportável porque o dinheiro da fisioterapia foi usado para pagar o cursinho pré-vestibular dele. Ele conseguiu entrar numa faculdade pública, se formou, conseguiu um emprego bom e eu chorei de orgulho. Eu pensava que tinha feito tudo certo, que tinha criado um homem de caráter, um filho que me respeitaria para sempre. Mas nunca imaginei que um dia ele me fecharia a porta na cara, no Natal, na frente de estranhos. Nessa história, você vai ver como eu descobri que ele não era mais aquele menino que eu criei. Como uma namorada manipuladora transformou meu filho em alguém que eu não reconhecia. E como eu, uma mulher simples, dei a volta por cima da forma mais poderosa que eu poderia. O que o Mateus não sabia era que aquele apartamento onde ele morava, todo equipado e confortável, dependia de algo muito importante. E esse algo importante estava no meu nome. O contrato de fornecimento de gás. Aquele documento que eu tinha assinado quando ajudei ele a se mudar, 3 anos antes. E naquele 24 de dezembro, eu usei esse poder de um jeito que ele jamais esqueceria. Tudo começou quando o Mateus tinha 6 anos de idade. Lembro como se fosse ontem. Era um domingo de manhã. E ele entrou correndo na cozinha com um desenho na mão. Tinha desenhado eu e ele, de mãos dadas, embaixo de um sol amarelo gigante. Embaixo ele escreveu, com a letra toda torta: "Eu amo minha mãe." Grudei aquele desenho na geladeira com um ímã de propaganda de pizzaria, e toda vez que eu olhava para aquilo, meu coração se enchia. Éramos só nós dois contra o mundo. Depois que o pai dele foi embora, jurei para mim mesma que o Mateus nunca ia sentir falta de nada. E eu cumpri. Mesmo que isso significasse eu sentir falta de tudo. Nas noites de inverno, eu cobria ele com 2 cobertores enquanto eu dormia só com um lençol fino. Quando ele pedia um brinquedo, eu fazia hora extra nos finais de semana, limpando escritórios vazios só para ver o sorriso dele no dia que eu entregava o presente. Aos 12 anos, ele começou a jogar futebol no campinho perto de casa. Eu ia em todos os jogos. Ficava na arquibancada de cimento, debaixo de sol ou chuva, gritando o nome dele. Lembro de um jogo específico, numa tarde de sábado, quando ele fez o gol da vitória.
Ele correu para mim, me abraçou todo suado e disse: "Esse gol foi para a senhora, mãe." Eu chorei ali mesmo, na frente de todo mundo. Conforme ele foi crescendo, nossa relação continuou assim, próxima, verdadeira. Ele me contava sobre as meninas da escola que ele achava bonitas. Me mostrava as notas das provas. Pedia minha opinião sobre qual roupa usar. Eu era a melhor amiga dele e ele era meu mundo inteiro. Quando ele entrou na faculdade, aos 19 anos, as coisas começaram a mudar. No começo, era sutil. Ele passava mais tempo fora de casa, o que era normal. Faculdade, trabalho, vida de adulto. Eu entendia. Mas ainda assim, ele sempre dava um jeito de almoçar comigo aos domingos. Era nosso momento sagrado. Eu fazia a comida que ele mais gostava. Frango assado com batatas e farofa. A gente sentava na mesinha pequena da cozinha e conversava sobre tudo. Foi num desses domingos, em março de 2020, que ele me falou dela pela primeira vez. "Mãe, conheci uma menina. O nome dela é Bruna." Ele estava sorrindo de um jeito que eu nunca tinha visto. Aquele brilho nos olhos de quem está apaixonado. Eu fiquei feliz por ele. "Quando eu vou conhecer essa Bruna?" Perguntei, animada. "Logo, mãe, logo." 3 semanas depois, ele trouxe ela para almoçar em casa. Eu caprichei no almoço. Fiz lasanha que demorou 4 horas para ficar pronta. Arrumei a casa inteira. Coloquei uma toalha limpa na mesa. Queria causar uma boa impressão. Quando a Bruna entrou pela porta, a primeira coisa que eu notei foi o jeito que ela olhou para o apartamento. Foi um olhar rápido, mas eu vi. Era um olhar de desprezo? Não. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Ela era bonita, bem arrumada, usava um perfume caro que tomou conta da sala inteira. Tinha unhas feitas, cabelo escovado, roupa de marca. Tudo nela gritava dinheiro. "Oi, dona." "Desculpa, esqueci seu nome." Ela disse, estendendo a mão de um jeito meio mole, como se não quisesse realmente tocar em mim. "Pode me chamar de Sônia." Eu respondi sorrindo. "Seja muito bem-vinda." Ela deu um sorrisinho forçado e sentou no sofá. Ficou mexendo no celular enquanto eu terminava de arrumar a mesa. O Mateus estava encantado, olhando para ela como se fosse uma deusa. Aquilo me incomodou um pouco, mas eu relevei. Era só ciúme de mãe, pensei. Durante o almoço, eu tentei puxar conversa. "Bruna, o Mateus me disse que você trabalha com marketing, é isso?" Ela respondeu sem tirar os olhos do prato. Ela mal tocou na lasanha. "Você fez isso com queijo prato?" Ela perguntou fazendo uma careta. "Fiz." "Por quê?" "É que eu só como queijo importado. Mas tudo bem, não tem problema." Ela empurrou o prato pro lado. Senti uma pontada no peito, mas engoli seco e sorri. "Desculpa, Bruna. Da próxima vez eu pergunto antes." "Da próxima vez?" Ela deu uma risadinha. "Olha, dona Sônia, eu não costumo frequentar muito esse tipo de lugar. Sem ofensa, tá?" Fiquei sem palavras. Olhei para o Mateus, esperando que ele dissesse alguma coisa que me defendesse. Mas ele só sorriu nervoso e mudou de assunto. "Mãe, a lasanha tá ótima." Como sempre. Naquele momento, eu deveria ter percebido os sinais. Deveria ter visto que aquela mulher era veneno. Mas eu não quis acreditar. Pensei, ela é jovem, é diferente de mim, mas vai melhorar. Ela vai me respeitar com o tempo. Como eu estava enganada. Nos meses seguintes, os domingos em família começaram a rarear. "Mãe, hoje não vai dar. A Bruna marcou um almoço com os pais dela." O Mateus dizia pelo telefone. Ou, "Mãe, a gente vai viajar esse fim de semana." Sempre tinha uma desculpa, e sempre envolvia a Bruna. Quando eu ligava para ele durante a semana, ele atendia rápido e falava baixo. "Mãe, tô ocupado agora, a gente conversa depois." E desligava. Antes, a gente ficava horas no telefone conversando sobre qualquer bobagem. Agora, mal trocávamos 5 frases. Eu comecei a me sentir excluída da vida do meu próprio filho, mas eu continuava tentando. Mandava mensagens no WhatsApp dele toda manhã. "Bom dia, meu filho. Tem almoço aqui se você quiser passar." Às vezes ele respondia com um emoji de coração. Na maioria das vezes, nem isso. Foi em agosto daquele mesmo ano que aconteceu o primeiro conflito real. Era aniversário do Mateus. 23 anos. Eu planejei uma surpresa.
Fui até o apartamento dele de manhã cedo, levando um bolo que eu tinha feito na madrugada. Bolo de chocolate com cobertura de brigadeiro, o favorito dele desde criança. Toquei a campainha. Demorou um tempão até alguém atender. Quando a porta se abriu, era a Bruna, de roupão, com cara de sono e irritação. "O que a senhora quer?" ela perguntou, sem nem um bom dia. "Vim trazer o bolo de aniversário para o Mateus", eu disse, mostrando a caixa nas mãos. Ela olhou para o bolo e revirou os olhos. "A senhora não avisou que ia vir. Isso é invasão de privacidade, sabia?" "Invasão? Mas eu só..." "Mateus!" ela gritou para o quarto. "Sua mãe tá aqui!" Ele apareceu na sala, ainda de pijama, com cara de quem tinha acabado de acordar. "Mãe, o que você tá fazendo aqui?" "Filho, é seu aniversário." "Eu trouxe." "Mãe, a gente combinou de comemorar a noite, lembra? Com os amigos da Bruna." Eu não lembrava de combinado nenhum. Ninguém tinha me avisado de nada. Mas eu não quis criar problema. "Ah, sim, desculpa. Então eu deixo o bolo aqui e... Na verdade..." A Bruna me cortou. "A gente já encomendou um bolo na confeitaria chique do shopping. Então não precisa desse aí, não." Senti minha garganta apertar. Olhei para o Mateus, esperando que ele dissesse alguma coisa. Mas ele só ficou ali, parado, olhando para o chão. "Tudo bem", eu sussurrei. "Então eu levo ele de volta." "É melhor mesmo", a Bruna disse, e fechou a porta na minha cara. Desci as escadas daquele prédio com o bolo nas mãos e as lágrimas escorrendo pelo rosto. Quando cheguei em casa, joguei o bolo no lixo. Não conseguia nem olhar para aquilo sem sentir uma dor no peito. Eu decidi relevar. Afinal, ele era meu filho. Eu tinha que dar tempo. Mas o que eu não sabia era que aquilo era só o começo. E que as coisas iam piorar muito, muito mais. 2 meses depois do episódio do bolo, eu tentei mais uma vez me aproximar. Era outubro, e o Mateus tinha me ligado pedindo um favor. "Mãe, a Bruna vai fazer uma cirurgia no dente. Será que a senhora pode ficar com ela durante a tarde? Eu preciso trabalhar e não posso faltar." Meu coração até pulou de alegria. Finalmente uma chance de criar um laço com ela, pensei. "Claro, meu filho, pode deixar comigo." No dia marcado, cheguei no apartamento às 2 da tarde. A Bruna estava deitada no sofá com uma bolsa de gelo no rosto. Levei uma sopa caseira de legumes, daquelas bem quentinhas e nutritivas. "Oi, Bruna, trouxe uma sopinha para você. Vai te fazer bem", eu disse, colocando a marmita na cozinha. Ela tirou a bolsa do rosto e me olhou com desprezo. "Sopa? Você acha mesmo que eu vou comer essa coisa?" Ela fez uma careta. "Deve estar cheia de sal e gordura." "Eu tenho nutricionista, sabia? E ela me passou uma dieta específica." Engoli seco. "Desculpa, Bruna. Eu só quis ajudar." "Ajudar seria você não aparecer aqui sem ser chamada", ela disse, virando o rosto de volta para a TV. Fiquei ali, em pé no meio da sala, sem saber o que fazer. "Quer que eu faça alguma outra coisa? Precisa de remédio, água, algo assim?" "O que eu preciso é de silêncio. Você fala demais." Aquelas palavras me acertaram como um tapa, mas eu respirei fundo. Ela estava com dor, eu justifiquei na minha cabeça. Quando a gente tá com dor, fica irritada. É normal. Sentei numa cadeira no canto da sala e fiquei quieta, olhando para o celular, esperando o Mateus voltar. Quando ele chegou, às 7 da noite, a Bruna mudou completamente. Começou a gemer, a fazer drama, dizendo que a dor estava insuportável. "Amor, onde você estava? Eu precisava de você." Ela nem mencionou que eu tinha ficado ali o dia inteiro. E o Mateus nem perguntou como tinha sido. Simplesmente disse: "Obrigado, mãe. A senhora pode ir agora." Eu saí daquele apartamento me sentindo invisível. 3 semanas depois, em novembro, o Mateus me ligou de novo. Dessa vez, era para pedir dinheiro. "Mãe, a geladeira aqui quebrou. A gente precisa comprar uma nova, mas tô apertado esse mês. A senhora consegue emprestar uns R$2.000? R$2.000. Eu ganhava 1.500 por mês limpando os 3 condomínios. Mas era meu filho pedindo. Como eu ia negar? "Filho, eu tenho um dinheiro guardado. Era para trocar meu fogão que tá com 2 bocas quebrados, mas tudo bem, eu te transfiro." "Obrigado, mãe. Eu pago a senhora mês que vem, juro."
Transferi o dinheiro no mesmo dia. Fiquei comendo macarrão com molho de tomate durante semanas para não gastar muito. Mês que vem chegou. 2 meses. 3 meses. Ele nunca pagou. E quando eu toquei no assunto, ele disse: Mãe, relaxa. A senhora sabe que quando eu tiver, eu pago. Não fica me cobrando igual agiota. Agiota. Ele me chamou de agiota por cobrar meu próprio dinheiro de volta. Em dezembro daquele ano, recebi uma notícia boa. Depois de anos na fila, finalmente tinha conseguido marcar minha cirurgia para a hérnia de disco pelo SUS. Era dia 22 de dezembro, uma quinta-feira. Liguei para o Matheus animada. Filho, consegui marcar a cirurgia. Finalmente vou poder tratar essas dores nas costas. Que bom, mãe, ele disse com voz distraída. Eu podia ouvir a Bruna falando alto no fundo. Será que você pode me levar no hospital? É bem cedinho, às 6 da manhã. Ele hesitou. Mãe, é que dia 22 a gente vai viajar para a praia. Já tá tudo reservado. Senti um nó na garganta. Mas filho, é minha cirurgia. Eu não posso ir sozinha. Mãe, a senhora pode pegar um Uber ou pede para a vizinha te levar. Eu não posso cancelar a viagem. A Bruna vai ficar chateada. A Bruna vai ficar chateada. Essa frase ecoou na minha cabeça. E eu? E minhas dores? E o medo que eu estava sentindo de entrar numa sala de cirurgia sozinha? Isso não importava? Tudo bem, filho, eu disse com a voz tremendo. Eu me viro. No dia da cirurgia, acordei às 4:30 da manhã. Peguei um ônibus até o hospital porque não tinha dinheiro para Uber. Fiquei sentada na sala de espera gelada, tremendo de frio e medo, sozinha. Quando me chamaram para entrar, comecei a chorar. A enfermeira perguntou: A senhora não tem ninguém aqui com a senhora? Balancei a cabeça. Tenho um filho, mas ele está viajando. Passei por aquela cirurgia sozinha. Acordei da anestesia sozinha. Fiquei na recuperação sozinha. Voltei para casa de ônibus, ainda tonta da anestesia, segurando a barriga que doía. E o Matheus? Postou foto na praia com a Bruna. Os dois de mãos dadas, sorrindo, curtindo a vida. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto, eu percebi algo. Meu filho não era mais meu. Ele pertencia a ela agora, e ela estava fazendo questão de me mostrar isso. Janeiro chegou e, com ele, uma nova humilhação. Era aniversário da Bruna e o Matheus fez uma festa no apartamento. Ele me ligou 2 dias antes. Mãe, vai ter uma festinha aqui sábado. A senhora pode vir, mas é só para dar um oi rápido, tá? É uma coisa a mais dos amigos da Bruna. Mesmo assim, eu fui. Comprei um presente para ela, uma caixa de bombons finos que custou R$ 45. Era dinheiro que eu não tinha, mas eu queria fazer um gesto de paz. Quando cheguei na festa, a sala estava cheia de gente jovem, bem vestida, com taças de vinho na mão. Música alta. Decoração sofisticada. Eu me senti completamente deslocada com meu vestido simples e minha sacolinha de presente. A Bruna estava no centro da sala, rodeada de amigas. Eu me aproximei e estendi o presente. Feliz aniversário, Bruna. Espero que você goste. Ela pegou a caixa, nem olhou direito e entregou para uma amiga dela. Coloca ali em cima da mesa com os outros. Então olhou para mim e disse, alto o suficiente para todo mundo ouvir. Nossa, Matheus não te avisou que a festa era só para convidados? As pessoas ao redor pararam de conversar. O silêncio foi constrangedor. Senti meu rosto queimar. Ele me convidou, eu gaguejei. Ah, é? Que estranho. Ela virou para as amigas e disse, gente, essa é a sogra. Aquela que eu contei para vocês. As meninas deram risadinhas. Procurei o Matheus com os olhos. Ele estava na varanda, conversando com uns amigos. Fui até ele. Filho, a Bruna disse que eu não era convidada. Ele suspirou, irritado. Mãe, a senhora já veio, já deu o presente. Não precisa ficar, tá? A festa vai até tarde. Mas você me disse para vir. Eu disse para dar um oi rápido. A senhora tá fazendo cena. Fazendo cena. Eu, a mãe dele. Estava fazendo cena por querer ficar na festa do apartamento que eu ajudei a equipar, com o dinheiro que eu nunca ia ver de volta. Saí daquela festa com a dignidade pisoteada. Chorei o caminho inteiro até em casa.
E foi naquela noite que algo dentro de mim começou a mudar. Não era mais só mágoa, era raiva. Uma raiva surda que começava a crescer no meu peito. Fevereiro, março, abril. Os meses foram passando e o desrespeito só aumentava. Ele parou de responder minhas mensagens. Parou de atender minhas ligações. Quando eu conseguia falar com ele, era sempre a mesma coisa. Mãe, tô ocupado. A gente conversa depois. Mas o pior ainda estava por vir. O pior aconteceu numa tarde de maio, numa quarta-feira que eu nunca vou esquecer. Eu estava passando em frente ao prédio dele, voltando do mercado. Resolvi subir só para dar um abraço nele. Não tinha avisado. Só queria ver meu filho. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Nada. Mas eu ouvia vozes lá dentro. Tentei ligar para o celular dele. Ouvi o toque do telefone dentro do apartamento. Ele estava lá e não queria me atender. Fiquei ali na porta, segurando minhas sacolas de mercado, ouvindo as risadas deles do outro lado. Foi nesse momento que algo dentro de mim quebrou. Não era mais só mágoa ou raiva. Era desespero. A sensação de que eu tinha perdido meu filho completamente. De que eu não significava mais nada para ele. Desci as escadas com as lágrimas embaçando minha visão. E foi aí que eu comecei a pensar. Pensar em tudo que eu tinha feito. Em todos os sacrifícios. E em como eles estavam me tratando. Como se eu fosse lixo. Como se eu não tivesse valor nenhum. E foi aí que eu me lembrei de uma coisa importante. Uma coisa que eu tinha esquecido, mas que agora voltava à minha mente com força total. O contrato do gás. Ele estava no meu nome. Porque quando o Matheus se mudou, 3 anos antes, ele ainda estava começando no emprego. Não tinha comprovante de renda suficiente. Então eu assinei. Eu coloquei meu CPF. Eu era a titular da conta. Aquele apartamento, com toda a sua estrutura, com todo o seu conforto, dependia daquele gás. O fogão, o chuveiro, o aquecedor, tudo. E tudo estava no meu nome. Naquele momento, uma semente foi plantada na minha cabeça. Uma ideia que foi crescendo, dia após dia, até se tornar um plano. Eu não sabia ainda quando ia usar aquela informação. Mas eu sabia que ia usar. E que quando usasse, eles iam se arrepender de cada palavra cruel, de cada porta fechada, de cada vez que me fizeram sentir invisível. Eles ainda não sabiam, mas eu estava prestes a ensinar uma lição que eles jamais esqueceriam. Cheguei em casa naquela tarde de maio e fui direto para o meu guarda-roupa. No fundo, dentro de uma caixa de sapatos velha, eu guardava todos os documentos importantes. Certidão de nascimento, carteira de trabalho, comprovantes de pagamento. E lá estava ele. O contrato da companhia de gás, assinado 3 anos antes, com o meu nome em letras garrafais, Sônia Maria dos Santos. Peguei aquele papel nas mãos e li cada linha com atenção. Estava tudo ali. Eu era a titular. Qualquer mudança, cancelamento ou suspensão do serviço só poderia ser autorizada por mim. O apartamento do Matheus podia estar no nome dele, mas aquele gás era meu. Sentei na beirada da cama, segurando o documento, e pela primeira vez em meses eu senti algo diferente. Não era mais aquela dor no peito. Não era mais desespero. Era poder. Eu tinha poder. E eles nem imaginavam. Mas eu não ia fazer nada precipitado. Não era assim que eu funcionava. Precisava pensar, planejar, escolher o momento certo, porque se eu ia fazer isso, tinha que doer, tinha que ensinar, tinha que ser inesquecível. Guardei o documento de volta na caixa e continuei minha vida. Junho passou, julho passou. Eu ia trabalhar, voltava para casa e toda noite antes de dormir eu pensava naquele contrato, em como eu poderia usar aquilo. Mas qual seria o momento perfeito? Quando doeria mais? Em agosto, o Matheus me ligou. Meu coração até se animou quando vi o nome dele na tela do celular. Fazia quase 2 meses que a gente não falava. Alô, filho, como você está? Oi, mãe. Olha, eu tô ligando porque preciso de um favor. Claro. Sempre era assim. Só me ligava quando precisava de algo. Que favor, filho? É que a Bruna tá grávida. Senti meu mundo parar. Grávida. Eu ia ser avó. Aquela notícia deveria me deixar feliz, mas tudo que eu sentia era um vazio no estômago.
Grávida? Filho? Mas vocês nem são casados ainda. A gente vai casar, mãe. Mas não é sobre isso que eu tô ligando. É que a Bruna quer que eu tire seu nome do contrato do gás e coloque o dela. Pronto. Ali estava. A confirmação de que eles sabiam. Sabiam que aquele contrato era meu e queriam me tirar até isso. Até o último fio que ainda me conectava com meu filho. Por que ela quer isso? Perguntei, mantendo a voz calma. Porque ela diz que não faz sentido o nome da minha mãe estar nas contas da nossa casa. Ela quer organizar tudo certinho antes do bebê nascer. Nossa casa. Ele disse, nossa casa. Como se eu nunca tivesse feito parte daquilo. Como se eu não tivesse assinado aquele contrato justamente para ajudar ele. Mateus, você lembra por que meu nome está nesse contrato? Ele hesitou. Lembro, mãe, mas as coisas mudaram. Agora eu tenho condições de assumir tudo sozinho. A senhora pode assinar a transferência? Deixa eu pensar sobre isso, filho. Mãe, não tenho o que pensar. É só assinar. Eu disse que vou pensar. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse, tá bom, mas não demora, tá? A Bruna tá enchendo meu saco por causa disso. Desliguei o telefone e um sorriso pequeno apareceu no meu rosto. Eles queriam o contrato, mas não iam ter. Pelo menos não ainda. Não enquanto eles não aprendessem uma lição. Setembro chegou e com ele veio o convite. Ou melhor, não veio. Eu descobri pelo Facebook da irmã do Mateus, minha cunhada, que eles iam fazer um chá de bebê. As fotos do convite estavam lá, postadas para todo mundo ver. Um convite lindo, cor-de-rosa, com a data 28 de setembro, sábado, às 3 da tarde. Meu nome não estava na lista de convidados. Meu próprio neto ia nascer, e eu nem fui convidada para o chá de bebê. Liguei para o Mateus. Filho, vi que vocês vão fazer um chá de bebê. Ah, é. Vai ser só uma coisa pequena, mãe. Eu não fui convidada. É que a Bruna disse que a lista tá muito cheia. E é mais as amigas dela mesmo, sabe? Coisa de mulher. Eu sou a avó da criança, Mateus. Mãe, não começa. Por favor, não estraga esse momento. Não estraga esse momento. Como se eu fosse o problema. Como se eu fosse quem estava errada. Tá bom, Mateus. Eu não vou estragar nada. E desliguei. Naquela noite, sentada na minha cozinha, tomando um chá de camomila, eu decidi. Já tinha sofrido o suficiente. Já tinha engolido desaforo suficiente. Já tinha chorado lágrimas suficientes. Agora era a minha vez. E o momento perfeito seria o Natal. A data mais importante do ano. O dia em que todo mundo se reúne com família, com amor, com união. Esse seria o dia que eu viraria o jogo. Peguei meu celular e liguei para a companhia de gás. Boa noite, eu gostaria de saber quais são os procedimentos para cancelar um contrato. A atendente foi simpática. Explicou que como eu era a titular, bastava eu ligar e solicitar. Podiam até fazer o corte no mesmo dia, se fosse urgência. E se eu disser que tem um vazamento? Perguntei. Aí é prioridade total, senhora. A gente envia uma equipe em menos de 2 horas. Perfeito. Outubro e novembro passaram devagar. O chá de bebê aconteceu sem mim. O bebê nasceu em novembro, um menino. Chamaram ele de Guilherme. Eu soube disso pelo WhatsApp, numa mensagem seca que o Mateus mandou. Mãe, o Guilherme nasceu, todo mundo bem. Nem foto ele mandou. Eu nem tentei visitar, sabia que não seria bem-vinda. Mas doía. Doía saber que eu tinha um neto que eu nem conhecia, que provavelmente nunca ia me conhecer. Porque a mãe dele me odiava e o pai dele não tinha coragem de me defender. As semanas foram passando e dezembro chegou. As ruas se encheram de luzes de Natal, árvores decoradas, músicas natalinas tocando em cada esquina. Todo mundo animado, feliz, com espírito de família, menos eu. Eu estava planejando. Dia 15 de dezembro, recebi uma mensagem da minha cunhada. Sônia, você vai no Natal do Mateus? Respondi. Ele não me convidou. Ela ficou chocada. Como assim não te convidou? Você é a mãe dele. Dei de ombros. Não sei te responder, querida. Dias depois, dia 19 de dezembro, o Mateus me ligou. Meu coração deu um pulo. Será que ele ia me convidar?
Será que finalmente ele tinha lembrado que eu existia? Mãe, sobre aquele documento do gás. A senhora já decidiu se vai transferir para Bruna? Ah, era só isso. Não era convite. Era cobrança. Ainda não decidi, filho. Mãe, pelo amor de Deus, já faz meses. A Bruna tá me cobrando todo dia. Por favor, resolve isso. Eu vou resolver. No momento certo. Que momento certo? A senhora tá complicando tudo por pirraça? Pirraça. Ele achou que era pirraça. Depois de tudo que eu tinha passado, toda a humilhação, todo o desrespeito, ele achou que eu estava fazendo pirraça. Filho, eu preciso ir agora. A gente conversa depois. Mãe, eu tô falando sério. Eu preciso... Desliguei. Minha mão tremia. Não de medo, de raiva, de determinação. O momento certo estava chegando. E ele nem imaginava o que estava prestes a acontecer. Dia 22 de dezembro, 2 semanas antes do Natal, eu fui até o shopping. Comprei um presente caro para o Mateus. Uma caixa de ferramentas que ele tinha comentado que queria, meses atrás, quando ainda falava comigo direito. Custou R$ 340, quase 1/4 do meu salário. Mas eu comprei. Embrulhei com papel vermelho e dourado. Coloquei um laço bonito. E esperei. Dia 23 de dezembro, véspera da véspera do Natal, eu liguei para a companhia de gás. Bom dia, eu gostaria de falar sobre o contrato número... E dei todas as informações. A atendente confirmou que eu era a titular. O que a senhora precisa? Quero deixar agendado um corte de fornecimento para amanhã, dia 24, por volta das 6:30 da tarde. A senhora tem certeza? É véspera de Natal. Tenho certeza. E, por favor, anotem na justificativa que eu identifiquei um possível vazamento. É urgente. Precisa ser exatamente nesse horário. Ela hesitou, mas anotou tudo. Está agendado, senhora. A equipe vai comparecer no endereço às 18h30 do dia 24 de dezembro. Desliguei o telefone e respirei fundo. Estava feito. Não tinha mais volta. O Natal deles ia ser inesquecível. Mas não pelos motivos certos. Dormi bem naquela noite. Melhor do que tinha dormido em meses. Porque, finalmente, depois de tanto sofrer, tanto chorar, tanto engolir desaforo, eu ia dar o troco. E ia doer neles exatamente onde dói mais. No orgulho, na reputação, na frente de todo mundo que eles queriam impressionar. Dia 24 de dezembro chegou. A manhã passou devagar. Arrumei a casa, tomei banho, vesti minha melhor roupa. Uma calça social preta e uma blusa branca. Passei batom. Me olhei no espelho. Não parecia uma mulher que tinha sido humilhada. Parecia uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo. Às 6 da tarde peguei o presente embrulhado e saí de casa. O apartamento do Mateus ficava a 20 minutos de ônibus. Cheguei lá às 6h15. Subi as escadas com o coração batendo forte, mas não de medo. De antecipação. Podia ouvir as vozes lá dentro, as risadas, a música de Natal, o cheiro de peru assando. Eles estavam felizes, animados, celebrando. Não por muito tempo. Toquei a campainha às 6h19. E quando aquela porta se abriu e eu vi o rosto do meu filho, eu soube. Soube que aquela noite ia mudar tudo. Para sempre. Meu filho Mateus abriu a porta, mas não com um sorriso. Ele nem me deixou entrar. Bloqueou a passagem com o corpo e eu podia ver por cima do ombro dele a sala cheia de gente. Tinha pelo menos 15 pessoas ali dentro. Todos bem vestidos, com taças de vinho na mão, conversando, rindo. A árvore de Natal piscava no canto da sala. A mesa estava posta com uma toalha vermelha elegante. E no ar, aquele cheiro inconfundível de peru assando no forno. "O que você está fazendo aqui?" Ele perguntou com a voz baixa, mas irritada. Levantei a caixa de presente nas mãos. "Mateus, é Natal, meu filho. Eu trouxe seu presente e... Eu disse que você não era bem-vinda. Fique longe." Ele disse isso olhando direto nos meus olhos, sem piscar, sem hesitar, como se estivesse falando com uma estranha indesejada. Não com a mulher que deu a vida por ele. Ouvi uma risada vindo de dentro. Era a Bruna. Ela estava perto da mesa, segurando o bebê no colo, cercada de amigas. Quando nossos olhares se cruzaram, ela sorriu. Um sorriso maldoso, vitorioso.
Como se estivesse dizendo: eu ganhei. Ele é meu agora. Senti meu coração disparar. Minhas mãos começaram a tremer segurando aquela caixa. Mas não era de medo. Era de raiva contida. De anos de humilhação que finalmente tinham chegado ao limite. Mateus, eu disse mantendo a voz firme, eu sou sua mãe. É véspera de Natal. Você vai mesmo me deixar aqui fora? Mãe, a gente já conversou sobre isso. Você não foi convidada. A Bruna não quer você aqui. E, sinceramente, eu também não. Você só causa problema. Eu só causo problema. Depois de tudo que eu fiz. Depois de ter me arrastado por anos para dar tudo para ele. Eu era o problema. Um dos convidados, um homem de terno que eu não conhecia, se aproximou da porta com curiosidade. Tá tudo bem aí, Mateus? Ele olhou para mim com desprezo, como se eu fosse uma pedinte incomodando. Tá sim, Rodrigo. Só resolvendo uma coisa aqui. O Mateus se virou de novo para mim e sussurrou, mas dava para todo mundo ouvir. Mãe, pelo amor de Deus, não me envergonha na frente dos meus convidados. Vai embora. Não me envergonha. Eu, aquela que limpou o chão dos outros por anos para pagar a comida dele. Aquela que abriu mão de tudo para ele ter uma vida melhor. Eu era a vergonha dele. Respirei fundo. Olhei para o meu filho, para aquele homem que eu não reconhecia mais, e tomei minha decisão final. Tudo bem, Mateus. Eu vou embora. Minha voz saiu calma. Assustadoramente calma. Mas antes, eu preciso fazer uma ligação. Ele franziu a testa. Que ligação? Peguei meu celular do bolso. Procurei o número nos contatos. O número da companhia de gás que eu tinha salvado semanas atrás. Olhei para ele e sorri. Um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Só uma ligação rápida. Você vai querer assistir. Ele fez uma cara de confusão, mas não disse nada. Provavelmente achando que eu estava louca. Que eu ia ligar para quem? Para a polícia? Para reclamar dele? Ele não fazia ideia. Apertei o botão de ligar. E enquanto o telefone chamava, coloquei no viva voz. O som ecoou no corredor. Mateus olhou para o celular na minha mão, ainda sem entender. Companhia de gás natural, boa noite. Como posso ajudar? A voz da atendente saiu clara e alta do meu celular. Boa noite, eu disse sem tirar os olhos do Mateus. Meu nome é Sônia Maria dos Santos. Eu sou a titular do contrato número... E recitei o número de cor. Tinha decorado. Estou ligando porque identifiquei um vazamento grave no endereço cadastrado. Preciso que vocês enviem uma equipe imediatamente para fazer o corte de segurança. O rosto do Mateus ficou branco. Branco como papel. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Um vazamento, senhora? A atendente perguntou preocupada. Que tipo de vazamento? Um vazamento perigoso, eu disse, aumentando o tom de voz para ter certeza de que todos ali dentro estavam ouvindo. Precisa cortar o fornecimento agora, imediatamente. É uma emergência. Senhora, nossa equipe de emergência já está a caminho desse endereço. Foram despachados às 18h30 conforme seu agendamento anterior. Devem chegar em aproximadamente 10 minutos. Perfeito, eu disse. Obrigada. Mãe. O Mateus finalmente conseguiu falar. Mãe, o que você está fazendo? Desliguei o telefone, mas mantive ele na minha mão, ainda no viva voz. Olhei para o meu filho e sorri de novo. Dessa vez, um sorriso maior. O que eu tô fazendo, Mateus? Tô resolvendo um problema de segurança. Afinal, aquele contrato de gás está no meu nome. E como titular, é minha responsabilidade garantir que não tem nenhum vazamento perigoso. Não tem vazamento nenhum. Ele praticamente gritou. Você tá inventando isso. Ah, mas eu detectei, eu disse com a voz doce, quase maternal. E sabe o que isso significa, filho? Significa que em alguns minutos a equipe da companhia de gás vai chegar aqui e vai cortar o fornecimento. Para a segurança de todos, é claro. A ficha caiu. Eu vi o momento exato em que caiu. Os olhos dele se arregalaram. A boca abriu. Ele olhou para trás, para a sala, para a cozinha onde o peru estava assando, para a mesa posta, para os 15 convidados esperando o jantar. Você não pode fazer isso. Ele sussurrou incrédulo. Posso sim, e já fiz. Aproximei o celular da boca como se fosse um microfone e falei bem alto, garantindo que minha voz chegasse até a sala. Diga a ele que o peru de Natal não será assado hoje.
e ele pode explicar isso para os convidados dele. Foi como se eu tivesse jogado uma bomba no meio daquela festa. As conversas pararam. A música continuava tocando, mas agora parecia alta demais, desconfortável. Todo mundo começou a se virar para a porta, tentando entender o que estava acontecendo. A Bruna veio até a entrada, ainda com o bebê no colo. "O que está acontecendo aqui?" Ela olhou para mim com ódio. "Mateus, por que você deixou essa mulher entrar?" "Ela não entrou", Mateus disse, com a voz tremendo. Ela cortou o gás." "Como assim cortou o gás?" Bruna riu, mas era uma risada nervosa. "Do que vocês estão falando?" Naquele momento, o telefone do Mateus tocou. Ele tirou do bolso com as mãos tremendo. Olhou para a tela. "É da portaria", ele disse com a voz quase sumindo. "Atende", eu disse cruzando os braços. "Vai, filho, atende." Ele atendeu. Colocou no ouvido. Ficou em silêncio por alguns segundos, ouvindo. E com cada segundo que passava, o rosto dele ficava mais pálido, mais desesperado. "Como assim? Mas não tem vazamento nenhum." "Não, espera, não." Era tarde demais. Dava para ouvir a voz do porteiro do outro lado, explicando que a equipe da companhia de gás tinha chegado, que tinham autorização da titular do contrato, que iam precisar fazer o corte imediato por questão de segurança. Mateus desligou o telefone e olhou para mim com uma mistura de choque e desespero. "Mãe, por favor, tem 15 pessoas aqui dentro. A ceia tá quase pronta. O peru vai ficar cru", eu disse com a voz firme. "Assim como ficou cru o meu coração toda vez que você me humilhou, toda vez que você fechou a porta na minha cara, toda vez que escolheu ela em vez de mim." A Bruna soltou uma risada histérica. "Você é louca. Você é completamente louca. Mateus, faz alguma coisa." "Fazer o quê?" Ele gritou com ela, perdendo a compostura. "O contrato tá no nome dela. Eu não posso fazer nada." Os convidados começaram a sussurrar. Eu ouvia os comentários baixinhos. Que situação. Meu Deus, que vergonha. "O jantar vai atrasar?" Um dos homens até riu, achando a situação cômica. E foi nesse momento que aconteceu. Senti a vibração no meu bolso. Mais uma ligação. Olhei. Era um número com DDD local. Atendi, também no Viva Voz. "Senhora Sônia?" Uma voz masculina. "Aqui é o técnico da Gás Natural. Estamos no prédio. Vamos precisar entrar no apartamento para fazer a vistoria e o corte." "Pode subir", eu disse, olhando diretamente para os olhos do Mateus. "O apartamento é o 302. "Não!" a Bruna gritou. "Vocês não vão entrar aqui! Mateus, não deixa!" Mas era inútil. Alguns segundos depois, o elevador abriu no corredor. 2 homens de uniforme azul, com pranchetas e ferramentas, saíram e vieram na nossa direção. "Boa noite", um deles disse. "Recebemos uma solicitação de corte emergencial por suspeita de vazamento. Quem é a titular do contrato?" "Sou eu", eu disse acenando. "A senhora pode nos mostrar um documento?" Abri minha bolsa, tirei minha identidade e uma cópia do contrato que eu tinha trazido, especialmente para esse momento. Entreguei para eles. Eles conferiram, anotaram alguma coisa na prancheta e acenaram. "Tudo certo. Vamos precisar acessar o medidor e fazer o corte." "Esperem!" Mateus tentou barrar a passagem. "Não tem vazamento nenhum. Ela tá mentindo." O técnico olhou para ele com paciência profissional. "Senhor, quando uma titular solicita corte por segurança, somos obrigados a atender. É protocolo. Depois, se quiser reativar, tem que entrar em contato com a companhia. Mas agora, precisamos entrar." Mateus não tinha escolha. Abriu espaço. Os técnicos entraram. E junto com eles, entrou o caos. A Bruna correu para a cozinha. Abriu o forno. O cheiro de peru meio assado, ainda cru no meio, invadiu o apartamento. "Não, não, não!" Ela começou a gritar. O jantar inteiro. As batatas, a farofa, tudo tá no forno." Os convidados se entreolharam. Alguns começaram a pegar seus casacos. Uma das mulheres sussurrou para o marido. "Vamos embora. Isso aqui virou um circo." Os técnicos foram direto para o medidor. Em menos de 5 minutos, fizeram o corte. A chama do fogão apagou. A luz do forno se apagou. O aquecedor parou de funcionar. Tudo desligou.
Corte realizado. O técnico anunciou, fazendo Mateus assinar o documento. Boa noite a todos. Feliz Natal. Eles saíram. E ficou aquele silêncio constrangedor, quebrado apenas pelo choro do bebê, que tinha acordado com todo o barulho. Foi então que olhei para o Mateus. Ele estava parado no meio da sala, com o rosto vermelho, os olhos marejados, destruído. Alguns convidados já estavam saindo. Outros mexiam no celular, provavelmente pedindo comida. A festa perfeita tinha virado um desastre completo. Peguei a caixa de presente que ainda estava na minha mão. O presente que custou R$ 340. O presente que eu tinha comprado com tanto carinho, mesmo depois de tudo. Olhei para aquela caixa, para aquele papel vermelho e dourado. E então, com toda a raiva acumulada de anos de desrespeito, eu joguei ela no chão. O pacote bateu no chão do corredor com um baque seco. O laço se soltou. O papel amassou. Isso era o seu presente de Natal, eu disse, com a voz firme, alta, para todo mundo ouvir. Agora, ele é meu presente para a companhia de gás. Aproveite o jantar frio, meu filho. Virei as costas. Comecei a andar para o elevador. E antes que as portas se fechassem, eu ouvi. Ouvi a voz da Bruna gritando com o Mateus. Ouvi ele tentando explicar para os convidados. Ouvi o caos, a confusão, a vergonha. E quando o elevador desceu e eu saí daquele prédio e respirei o ar fresco da noite de Natal, eu senti algo que não sentia há muito, muito tempo. Paz. Cheguei em casa, naquela noite de Natal, e pela primeira vez em anos, dormi sem aquele peso no peito. Sem aquela angústia sufocante de saber que meu filho me desprezava. Porque agora, pelo menos, eu tinha feito algo. Tinha reagido. Tinha mostrado que eu não era um capacho. Que eu tinha limites. E que quando esses limites eram ultrapassados, havia consequências. Na manhã seguinte, dia 25 de dezembro, acordei com o celular tocando sem parar. Eram mensagens. Dezenas delas. A primeira era da minha cunhada, irmã do Mateus. Sônia, o que aconteceu ontem? O Mateus me ligou furioso dizendo que você sabotou o Natal dele. É verdade isso? Respondi com calma. É verdade. E ele mereceu cada segundo. Ela demorou alguns minutos para responder. Então, ele me contou tudo. Como te tratou esses anos. Sônia, eu não sabia que era tão grave. Desculpa por não ter percebido. Outras mensagens começaram a chegar, de primos distantes. De vizinhos do prédio do Mateus que tinham visto a confusão. A notícia tinha se espalhado rápido. E, para minha surpresa, a maioria das pessoas estava do meu lado. Minha vizinha, a dona Lourdes, bateu na minha porta no meio da tarde. Ela tinha uns 60 e poucos anos, era viúva e morava sozinha no apartamento ao lado do meu há mais de 10 anos. Sônia, escuta, eu sei que não é da minha conta, mas eu ouvi dizer que você deu uma lição no seu filho ontem. Eu sorri, sem graça. Notícia voa, né, Lourdes? Voa sim. E sabe o que eu tenho a dizer? Ela me abraçou. Você fez certo. Filho que não respeita a mãe não merece mãe. Você é uma guerreira. Aquele abraço me fez chorar, porque era a primeira vez em tanto tempo que alguém me validava. Que alguém dizia, você não está errada. Você não é o problema. Você foi forte. Nos dias seguintes, mais pessoas começaram a me procurar. Uma antiga colega de trabalho me ligou. Sônia, soube pelo face do que aconteceu. Você tá bem? Contei para ela. Tudo. Desde o começo. Ela ficou indignada. Como ele pôde fazer isso com você, depois de tudo que você passou por ele? E quanto ao Mateus? Ele ficou em silêncio por 3 dias. Nem uma mensagem, nem uma ligação. Nada. Até que no dia 28 de dezembro, finalmente, meu celular tocou. Era ele. Atendi. Alô? Mãe. A voz dele estava diferente. Cansada. Quebrada. A gente precisa conversar. Sobre o quê, Mateus? Sobre tudo. Sobre o que você fez. Sobre o que eu fiz. Eu interrompi, sentindo a raiva voltar. Ou sobre o que você fez comigo durante anos. Ele ficou em silêncio. Eu podia ouvir a respiração pesada dele do outro lado da linha. Mãe, eu sei que eu errei. Tá? Eu sei. Mas aquilo foi longe demais.
A senhora destruiu meu Natal, na frente de todo mundo. E você destruiu minha vida, na frente de ninguém, sozinha, no silêncio do meu quartinho, toda vez que você me ignorava. Toda vez que a Bruna me humilhava e você não fazia nada. Toda vez que você me fez sentir que eu era um estorvo. Eu não... Você fez sim, Mateus, e você sabe disso. Minha voz estava firme. Não era raiva. Era verdade. Você me tratou como lixo. E quando eu reagi, você ficou surpreso. Mas, filho, até lixo tem seu lugar. E eu não sou lixo. Eu sou sua mãe. Ele começou a chorar. Eu ouvia os soluços. Mãe, eu sinto muito mesmo. A Bruna, ela me influenciou. Ela falava coisas sobre a senhora, dizia que a senhora era dramática, que queria chamar atenção, e eu acreditei. E por que você acreditou numa mulher que mal me conhecia, em vez de acreditar na mãe que te criou sozinha? Silêncio. Ele não tinha resposta, porque não tinha resposta possível. Mateus, eu não fiz aquilo por maldade. Eu fiz aquilo para você acordar, para você perceber que suas ações têm consequências. Que você não pode tratar as pessoas, principalmente sua mãe, como se fossem descartáveis. Eu sei, mãe. Eu sei. Ele fungou. Os convidados foram embora. Metade deles nem voltou a falar comigo. A Bruna tá furiosa, dizendo que eu tenho que processar a senhora. Mas eu não vou fazer isso. Ela quer me processar? Eu quase ri. Por usar um contrato que tá no meu nome? Ela tá fora de si. Diz que você acabou com a reputação dela. Que os amigos dela tão rindo dela. Que foi a pior humilhação da vida dela. Bom, era exatamente o que eu queria. Que ela sentisse uma fração da humilhação que eu senti. Mateus, o que você quer de mim? Por que você me ligou? Eu quero pedir desculpas. De verdade. E quero saber se tem como a gente consertar isso. Se tem como voltar a ser mãe e filho. Fechei os olhos. Respirei fundo. Aquela era a pergunta que eu sabia que viria. E eu já tinha pensado na resposta. Mateus, eu te perdoo. Porque você é meu filho e eu sempre vou te amar. Mas consertar, isso depende de você. Não de palavras, de atitudes. Você precisa provar que mudou, que aprendeu. E enquanto a Bruna continuar mandando em você, enquanto você continuar deixando ela me desrespeitar, não tem conserto possível. Ela é a mãe do meu filho, mãe. Eu não posso simplesmente... Não tô pedindo para você terminar com ela. Tô pedindo para você colocar limites. Para você dizer, minha mãe é minha mãe, e você vai respeitar ela. Se você não consegue fazer isso, então a gente não tem o que conversar. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse, eu preciso pensar. Pensa, e quando você decidir, você me liga. E desliguei. Janeiro chegou, ano novo, 2024. Eu passei o Réveillon sozinha, mas em paz. Assisti os fogos pela janela, tomei uma taça de espumante barato e agradeci por ter encontrado minha força, por ter me defendido. Fevereiro, março. Os meses foram passando e minha vida começou a mudar. Não porque o Mateus tinha voltado. Ele não voltou, mas porque eu mudei. Eu percebi que não precisava da validação dele para ser feliz, que eu podia viver minha vida com dignidade, com ou sem ele. Comecei a frequentar um grupo de mães na igreja do bairro, mulheres que tinham passado por coisas parecidas, filhos ingratos, famílias que viraram as costas. A gente se apoiava, conversava, chorava junto, ria junto. E pela primeira vez eu tinha amigas de verdade. Conheci a dona Célia, uma senhora de 72 anos que também tinha sido abandonada pelo filho. Sônia, sabe o que eu aprendi? Ela me disse numa tarde de abril, enquanto tomávamos café. Aprendi que a gente não pode viver para os filhos. A gente tem que viver para a gente. Eles vão seguir o caminho deles. E se nesse caminho não tiver espaço para a gente segue o nosso. Sozinha, mas de cabeça erguida. Aquelas palavras me marcaram. E eu comecei a viver assim. De cabeça erguida. Arrumei meu cabelo, que estava sempre preso num coque desleixado. Comecei a usar uma maquiagem leve. Comprei roupas novas, dentro do meu orçamento. Não era para impressionar ninguém. Era para mim.
para me sentir bem, para me sentir viva. Em maio, 6 meses depois do episódio do Natal, o Mateus apareceu na minha porta, sem avisar, num sábado de manhã. Quando abri a porta e vi ele ali, com o bebê no colo, meu coração disparou. "Oi, mãe", ele disse com a voz baixa. Eu vim pedir desculpas, de novo, e dessa vez vim mostrar que eu mudei." Olhei para ele, para aquele homem que era meu filho, mas que por tanto tempo eu não reconheci. "Entra", eu disse. Ele entrou, sentou no sofá. Colocou o Guilherme, que agora tinha 6 meses, no meu colo. Era a primeira vez que eu segurava meu neto. Ele era lindo, tinha os olhos do pai. E quando ele me olhou e sorriu, um sorriso banguela e inocente, eu desabei a chorar. "Desculpa, mãe", o Mateus disse, com a voz embargada. "Desculpa por tudo. Eu conversei com a Bruna. Disse para ela que ou ela te respeitava ou eu saía de casa. E ela aceitou. Não vai ser fácil, mas ela prometeu tentar." "E você acredita nela?" perguntei, segurando o bebê com cuidado. "Não sei, mas eu sei que não posso perder você, que eu preciso da senhora na minha vida, e que o Guilherme precisa conhecer a avó dele." Olhei para o meu filho, vi lágrimas nos olhos dele. Lágrimas de arrependimento verdadeiro. E eu soube que, mesmo com tudo que tinha acontecido, ainda havia esperança. Ainda havia amor. "Mateus, eu te perdoo, mas entenda uma coisa. Eu não vou mais aceitar desrespeito, nem seu, nem dela, nem de ninguém. Se acontecer de novo, eu vou embora. E dessa vez, para sempre." "Não vai acontecer de novo, mãe. Eu prometo." Não sei se ele vai cumprir essa promessa. Não sei se as coisas realmente vão mudar. Mas o que eu sei é que agora eu tenho limites. Eu tenho força. E eu tenho amor próprio. E isso ninguém nunca mais vai tirar de mim. Quanto ao contrato do gás, esse continua no meu nome. E vai continuar. Porque agora ele não é só um contrato. É um lembrete. Um lembrete de que eu tenho poder, de que eu tenho voz e de que nunca, nunca mais eu vou deixar alguém me tratar como se eu não tivesse valor. Olhando para trás hoje, eu entendo muitas coisas que antes eu não entendia. Entendo que amor de mãe não precisa ser sofrimento. Que dedicação não significa anular a gente mesma. Que sacrifício tem limite. E que respeito não é algo que a gente pede, é algo que a gente exige. Durante anos, eu achei que ser boa mãe significava aceitar tudo, engolir desaforo, relevar humilhação, perdoar sempre, sem questionar. Mas eu estava errada. Ser boa mãe também significa ensinar limites. Significa mostrar para o filho que toda ação tem consequência e que mesmo o amor mais profundo do mundo não sobrevive sem respeito. Quando eu cortei aquele gás no dia de Natal, muita gente me julgou. Disseram que eu exagerei, que foi cruel, que mãe de verdade não faz isso. Mas sabe o que eu aprendi? Mãe de verdade é aquela que se respeita, porque só assim ela ensina o filho a respeitar também. Hoje, 6 meses depois daquele Natal inesquecível, eu vejo meu filho tentando ser melhor, tentando colocar limites na Bruna, tentando me incluir na vida dele de novo. E eu aceito, mas com cautela, com limites claros. Porque eu aprendi que perdoar não significa esquecer, e que dar uma segunda chance não significa baixar a guarda. Eu ainda limpo os 3 condomínios, ainda acordo às 5 da manhã, ainda tenho as costas que doem e os joelhos que reclamam. Mas agora, quando eu me olho no espelho, eu vejo uma mulher diferente. Vejo uma mulher que se defendeu, que disse não, que colocou o pé no chão e falou, basta. E sabe de uma coisa? Eu durmo melhor, respiro melhor, sorrio mais. Porque agora eu sei que eu tenho valor. E que esse valor não depende de quantas vezes eu me humilho por amor. Depende de quantas vezes eu me levanto com dignidade. O contrato do gás continua no meu nome. E vai continuar, não porque eu quero controlar, mas porque aquele papel é um símbolo de que eu tenho voz, de que eu tenho poder e de que nunca mais vou deixar ninguém me fazer sentir pequena. Se você está passando por algo parecido, se tem um filho, uma filha, um neto, alguém da família que te trata mal, te humilha, te desrespeita, eu quero que você saiba de uma coisa.
Você não está sozinha. Você não é dramática. Você não está exagerando. Seus sentimentos são válidos. Sua dor é real. E você merece respeito. Não importa quantos anos você dedicou, quantos sacrifícios você fez, nada justifica desrespeito. Tenha limites. Saiba dizer não. Se afaste se for preciso. Porque amor que machuca não é amor. É dependência emocional disfarçada. E lembre-se sempre, mãe não é capacho. Mãe é rainha. E rainha não se ajoelha para ninguém. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando sua experiência. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Se inscreva no canal para mais histórias de superação e força. E nunca, nunca esqueça, você tem mais força do que imagina. E quando você usa essa força com sabedoria, o mundo inteiro se curva. Porque no final, quem planta desrespeito colhe solidão, sempre.